E agora a gente vai falar de saúde aqui no Mais Vida. Bom, na verdade é um alerta para você aí de casa, os perigos da busca pelo chamado padrão de beleza, né, Dani? É isso mesmo, Fábio. Você sabia que essa busca pode trazer riscos para a saúde? Qual o limite da vaidade, hein? E por que algumas pessoas chegam até a obsessão pela beleza? Pois é, quem já está aqui com a gente na nossa casa para esclarecer essas e outras questões é o médico psiquiatra Dr. Sérgio Lima. Dr. Sérgio está aqui com a gente também para responder as suas perguntas. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre o caso recente que vimos até na televisão, daquela moça lá dos 26 anos de idade, né? Deixou aí, acho que 2 ou 3 filhos. Ela fez uma aplicação irregular de um tipo de, como que chama? Silicone industrial. Sim. Como é que fica essa situação? Existe algum tipo de regulamentação para esse tipo de procedimento? Porque me pareceu algo muito amador, né? Sim. Então, infelizmente, né, existe regulamentação, só que é muito difícil você conseguir que as pessoas sigam essas regulamentações. Isso ficou muito notório com aquele Dr. Bumbum, né, em que ele, de algum jeito, transgredia mesmo orientações dos cirurgiões plásticos, que são pessoas muito sérias, que buscam, né, vamos dizer assim, ter uma excelência, né, mas a pessoa acaba tentando burlar, e acho que essa questão da publicidade e a busca vamos dizer assim, dessa beleza ideal é que faz as pessoas, às vezes, passarem do limite, né, que eu acho que é o caso. Também acho que influencia muito, né? Porque o custo é muito alto para se fazer procedimentos estéticos ou não. Sim, geralmente é muito caro, né? Mas é para dar segurança para o paciente, né? Eu acho que o ideal é buscar profissionais habilitados, né? E é isso que, vamos dizer assim, a Sociedade de Cirurgia Plástica recomenda, que você busque informações sobre o profissional que vai fazer o teu... Né? Assim, não é simplesmente o preço, às vezes o barato sai caro, né? Como foi o exemplo desse. Agora, Dani, interessante, né? Porque a moça era linda, né? É verdade. E a gente às vezes fica se perguntando, sabe, doutor, será que tem limite? Existe um transtorno, né? Transtorno dismórfico corporal. Exatamente. Soube falar. O que quer dizer? Explica pra gente. Então, o transtorno dismórfico corporal é exatamente quando uma pessoa pega uma parte do seu corpo e ela avalia como sendo, vamos dizer assim, fora do padrão, e ela fica muito fixada nisso, né? É quase como se fosse um comportamento obsessivo e compulsivo em relação a um pedaço do seu corpo. E isso, muitas vezes, faz a pessoa, vamos dizer assim, buscar tratamentos para modificar essa região, né? Esse tipo de quadro geralmente chega para o cirurgião plástico ou para o dermatologista ou para os esteticistas em geral. E é por isso que eles precisam ficar muito atentos a isso, né? E ter orientação, né, vamos dizer assim, de quem é profissional da área de saúde mental, que são os psiquiatras, os psicólogos que trabalham com a psiquiatria em geral, vamos dizer assim, né? Mas como que começa esse transtorno, assim? Como que tem algum sintoma? Quem está em volta dessas pessoas pode perceber? Ela dá algum sinal? Como é que é? Geralmente ela começa a ficar extremamente obsessiva por aquela situação específica. Então, alguém que tem, por exemplo, o nariz, que ela acha que está muito maior do que o rosto, desproporcional, então ela começa a falar só disso. Às vezes acontece um certo isolamento social por causa disso, de não querer ir a atividades sociais que ela frequentava antes de ir, né, de ter essa preocupação excessiva, né? Porque em psiquiatria a gente trabalha muito com a ideia de que, assim, às vezes você pode ter uma fobia, por exemplo, né? Uma pessoa que tem fobia de barata. Nem todo mundo que tem fobia de barata é uma pessoa fóbica, né? Então você tem uma situação em X, mas se ela começa a dar comprometimento da tua vida, você começa a não sair na rua porque você tem medo de barata, está sofrendo alguma coisa. E a mesma coisa é no transtorno dismórfico corporal. Se a pessoa excessivamente está preocupada com aquele defeito e começa a deixar de frequentar lugares, deixar de se relacionar, pode estar mostrando uma dificuldade, né, mais séria e que por isso precisa de profissionais para ajudar. Como que a gente sabe diferenciar dentro disso que a Dani perguntou?
por exemplo, quem está com um transtorno psiquiátrico sério? Porque eu percebo que tem mulheres, por exemplo, não só mulheres, pessoas em geral, mas mais especificamente as mulheres, que às vezes se sentem muito gordas e, na verdade, ela está extremamente magra. Aí já é um caso de transtorno psiquiátrico. Como que eu sei esse limite, de fato, de quando é apenas uma situação simples ou quando é uma obsessão pela beleza mesmo? Eu acho que quando isso começa a gerar sofrimento na pessoa, né? Porque às vezes isso que você falou é real, muitas mulheres se acham mais gordas do que são, né? Mas isso não está gerando, digamos assim, problema para ela, né? Ela não deixa de ter uma vida social, de se relacionar. Quando começa a atacar a saúde mental como um geral, que a pessoa não consegue mais ir, por exemplo, para um evento social da família, ou por causa dessa excessiva preocupação, pode ser já um sinal de alerta de um problema, né? Assim como a questão, por exemplo, do álcool, né? A maioria das pessoas bebem socialmente. Mas quando a pessoa começa a beber e ficar embriagada toda festa, quando a pessoa começa a beber e sai dirigindo o carro, né? Mesmo sabendo que existe uma lei seca, você já começa a identificar ali um padrão de perigo, né? De exposição a essa pessoa. Isso, né? se torna um vício, né? E existe o vício também em exercícios físicos. É correto falar isso, Sérgio? Que a gente chama de vigorexia, né? A pessoa que é excessivamente preocupada em manter o corpo saudável e aí, às vezes, isso pode se associar até algumas restrições alimentares para não engordar, não ganhar peso, né? Que também é uma situação complicada. A vigorexia se caracteriza exatamente por isso. A pessoa faz exercícios, né, para manter a sua forma física, né? Aliás, Fabinho, enquanto você vai tirando mais umas dúvidas, eu vou me preparar ali para dar um recadinho e já volto com vocês, tá? Combinado. Bom, aproveitando então, enquanto a Dani se prepara lá, deixa eu fazer uma pergunta, porque nós percebemos que a incidência de adolescentes nesse tipo de situação é muito maior. É uma cobrança da sociedade? O que causa a presença do adolescente tão forte assim nesses problemas com relação à sua beleza? Então, o adolescente é um ser em formação. A gente muitas vezes, por ver o corpo, né, do sujeito aumentado e já com características de homem, no caso dos homens com voz grossa, das mulheres com as formas arredondadas, a gente acha que é um indivíduo maduro. E muitas vezes, cerebralmente, ele ainda não está maduro. Então, o que eu costumo falar, né, para pais de adolescentes, pense no seu filho como uma transição entre a criança e o adulto que você deseja. Ele ainda está em transição. E o que acaba acontecendo é isso. O adolescente ele precisa se sentir em grupo, participando de uma sociedade, de um grupo. Isso é muito a busca que o adolescente faz naqueles grupos de adolescentes que a gente vê eles se juntando, 10, 12, 15. Então, eles estão buscando essa inserção social. Então, eles são muito mais vulneráveis, né, a qualquer tipo de orientação social que esteja, vamos dizer assim, buscando essa fragilidade. Só para você ter uma noção, as pessoas que eram mais cruéis dentro de uma cultura, né, na Alemanha nazista eram os jovens hitleristas. Olha só. Por quê? Porque tem um lado violento também, né, na agressividade, e o Hitler sabia usar disso, né, então fazia essa educação para esses jovens, para serem cruéis, para espancar, por exemplo, judeus nas ruas nas horas de recolher, né? Então, o adolescente, às vezes, ele é vítima dessa sociedade, né? Então, essa sociedade que está imperando a beleza, que exige beleza o tempo todo, o adolescente é o mais frágil, né? Acho que temos exemplos abundantes dessas garotas, modelos e tal, que às vezes comem alface durante o dia, tomam água para não engordar, para poder vestir a roupa e para fazer o desfile. Isso também é vamos dizer assim, um padrão social que está sendo colocado e a moça muitas vezes até pode falecer, como recentemente aconteceu. Aconteceu, né? Agora Exatamente. No São Paulo Fashion Week, aliás, os nossos sentimentos, nossas orações aos familiares do modelo e achei até um absurdo, né? O fato de não terem nem interrompido, né, o desfile. Quer dizer, a gente tem que valorizar a vida, isso é muito importante. E às vezes a beleza nem sempre é mais importante que a vida, né, doutor? Pois é, com certeza não é. Com certeza não é. Nós vamos continuar esse papo já. Olha, se por um lado a busca incessante pela beleza pode trazer danos graves à saúde, por outro lado a vaidade e a autoestima são grandes aliadas em alguns tratamentos de doenças onde o paciente passa por mudanças físicas.
básicas. A nossa repórter Andressa Oliveira foi conhecer a história da jornalista Valéria Baracá, que luta contra o câncer. Vamos ver? Os lenços coloridos representam parte de uma batalha que a guerreira Valéria Baracate enfrenta. Esta é a terceira vez que o câncer entra em sua vida. E para ela, a autoestima é fundamental para a sua recuperação. É super importante, porque a pele fica um pouco mais amarelada, você perde os cílios, eu não perdi ainda, mas a sobrancelha, cai todo o cabelo. Então, se você tiver um lenço, fizer um lápis, reconstruir a maquiagem, você vai se sentir melhor. Com alto astral você vai ficar. Então é muito bom isso. Você bota um batom, um sorriso nos lábios, acabou. Entendeu? Você passa o dia muito melhor. Valéria entendeu o poder da autoestima e criou o Instituto Arte de Viver Bem. O Instituto nasceu porque eu tive câncer de mama em 2004, comecei a estudar o que eu tinha no meu próprio corpo. Então eu entrei nos maiores centros acadêmicos do mundo e ia passando pauta para os jornalistas nos 2 primeiros anos e comecei a viajar o Brasil falando sobre autoestima, a importância da autoestima na recuperação da mulher com câncer de mama. A gente leva o ônibus, a gente tem esse ônibus, né? E a gente leva para vários lugares, hospitais, a gente leva também para comunidades, né, parques. E é muito legal, porque junta muita gente. Enquanto a gente faz maquiagem, enquanto a gente faz uma coisa no cabelo ou um spa das mãos, né, elas, por exemplo, as pessoas, porque a gente daí trabalha com a prevenção. Os lenços, as perucas e a maquiagem ajudam na autoestima, mas essa autoestima vai muito além da aparência. É um processo emocional e de conhecimento. A gente acabou, pela experiência, colocando várias dicas dentro do projeto Autoestima. E foi legal porque elas gostam. Né? Como, por exemplo, os direitos, que quase ninguém sabe, todos que têm. Nossa, quando elas ficam sabendo, isso é tipo, sei lá, um empoderamento, né? Ela se sente mais cidadã, né? Quando ela conquista os direitos. Então é muito legal ver esse processo, né? E a gente acompanha até a cura, depois da cura. A gente fica acompanhando o tempo todo. Se emocionalmente ela estiver melhor, é uma maravilha. A esperança também faz parte da vida de Valéria. Ela dá um recado para familiares e pessoas que estão passando por essa situação. A medicina faz uma grande parte, mas a outra parte é a humanização. Então tem que ajudar essa paciente a sair disso e ela não entrar em depressão. Por quê? Porque o que a gente precisa, além da medicina, é amor e carinho, e isso é de graça. Então, por favor, deem isso. E para vocês que estão em tratamento, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque eu estou na 3ª vez e tenho certeza que estou curada. História linda, né? Pois é, doutor. Parabéns, Valéria. Um beijo para você e Beijo obrigada carinhoso. por compartilhar a sua história com a gente. Verdade, ó. E aí eu aproveito para perguntar, né, doutor, como que a gente faz para quem de repente está acompanhando o nosso programa agora e passou, ou vai passar, ou está passando por uma situação como essa que necessita de cirurgia, necessita de um tratamento e acaba ficando para baixo por causa da sua autoestima. Como recuperar isso? Frequentemente a gente trabalha, né, com situações parecidas e eu acho que a ideia de você se autoconhecer, né, vamos dizer assim, o elanco da vida, né? Eu acho que muitas pessoas, quando adoecem, elas perdem a capacidade de entender qual o significado da sua vida. O autoconhecimento gera isso, né? Vamos dizer assim, a filosofia do Oriente já utiliza isso há muito tempo, né? As meditações, a busca pelo autoconhecimento, né? Que as lutas marciais geralmente têm implícito nisso. E eu acho que o mundo ocidental foi perdendo muito do significado da sua existência.
E a gente, quando trabalha com um problema psiquiátrico grave, né, ou com uma situação de doença física, a gente sugere à pessoa o resgate do autoconhecimento. As maiorias das grandes psicoterapias, elas trabalham com isso, trabalham com você se entender, né, e algumas meditações também. Hoje está sendo bastante usado na área da saúde mental o mindfulness, quer dizer, é a sua mente, né, limpa, pensando no agora, né, fixada no agora, como uma busca de autoconhecimento. Porque quando você esquece do passado, esquece do futuro e você vive o agora, você vê, né, vamos dizer assim, essa força, essa energia que é o seu momento de agora, quer dizer, qual o significado da tua vida. Então, uma doença, para muita gente, às vezes é uma coisa que veio para atrapalhar. Não, é uma coisa que veio para fazer você se autoconhecer. Então, é isso que sempre que eu trabalho com os pacientes, eu sugiro isso. Pense a sua crise como uma oportunidade de você mudar. O mundo oriental, a crise é uma oportunidade. Aqui no mundo ocidental, crise é uma coisa desastrosa. Não, acho que é um momento de a gente se conhecer. Eu acho que o Brasil está vivendo em crise já há algum tempo, né? Eu tenho falado isso para as pessoas. Nós, brasileiros, precisamos pensar o que é essa crise que nós estamos vivendo. Porque é uma grande oportunidade da gente se ver, né, como um país que tem uma mensagem para o universo, né, para o mundo que a gente vive. Às vezes essa notícia, né, Dani, ela faz com que a gente se sinta para baixo, assim, na autoestima, exatamente, se achando feio. Agora, Fábio, né? É importante a gente reforçar aqui que a gente está falando de autoestima. Quem me conhece aqui nos bastidores sabe que eu brinco muito, eu sou linda, tal. Eu me sinto muito bem, extremamente feliz do jeito que eu sou. Quer dizer, eu não sou obcecada pelo meu corpo ou pela minha aparência, eu sou feliz do jeito que eu sou. E tem essa diferença que às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Elas tomam aquela obsessão como uma autoestima lá em cima, nas alturas, não é mesmo, doutor? Sim, realmente essas pessoas quase sempre elas estão representando um papel. Vamos dizer assim, o lado saudável é você ser você mesmo. Independente da forma física, do seu jeito, é você valorizar quem você é e qual o significado que tem para a sua vida, né? É frequente, né, essa questão das pessoas fazerem ataques umas às outras por aparência física, que a gente costuma chamar de bullying, né, que acontece principalmente com adolescentes, você estava falando. Na escola, né? Na escola, exatamente. Então, e o adolescente é uma criança suscetível, né? Geralmente quem é vítima de bullying acaba sendo também um provocador de bullying, né, nos outros. Sim. Como se ele quisesse sair do foco, né? Então, eu acho que a importância do autoconhecimento. Então, está sofrendo, vai buscar uma psicoterapia. Hoje tem psicólogos espalhados pelo Brasil, muito bem formados. Tem psiquiatras, né, médicos psiquiatras. Você tem vários profissionais de saúde mental que podem acudir você nesse momento de crise, né, e fazer você transformar a sua crise. Vamos dizer assim, eu sempre uso a expressão transformar o seu limão numa limonada. Verdade. É verdade. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Tem muita gente participando, quero agradecer o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Eu começo com uma pergunta de uma pessoa que tem 63 anos de idade. Ela está dizendo assim, doutor, eu quero saber se o CO2 laser é prejudicial. Eu fiz uma vez e gostaria de fazer novamente. Ela é de Tresitilha, Santa Catarina, e o nome dela é Maria das Graças Rigo. Um beijo para você, Maria das Graças. E aí, doutor? É um procedimento dermatológico que alguns colegas têm sugerido até para diminuir, vamos dizer assim, alguns tipos de lesões na pele, que às vezes precisam desse procedimento. Feito com um bom colega, um colega que sabe do que está fazendo, né? Um bom cirurgião plástico ou um bom dermatologista, que são as pessoas especializadas para trabalhar com isso, ela pode vir a fazer, né, mais vezes. Agora tem o Newton também, que é de São Paulo. Ele falou que é mega fã do nosso programa. Um beijo, Newton. Boa noite, Fábio, Dani, doutor. Será que vale a pena mesmo correr risco de vida em busca do corpo perfeito? Então, eu acho que isso é uma questão vamos dizer assim, de escrutínio pessoal. Cada um tem a sua visão. As cirurgias plásticas bem indicadas e quando há necessidade mesmo, elas resgatam a autoestima. Como vimos há pouco no exemplo da jornalista que, né, transformou isso até num trabalho no instituto, né? Então, o que eu sugiro é buscar alguém que oriente, que diga que é a necessidade da cirurgia. Os cirurgiões plásticos
Eu tinha um colega que ele brincava, é o psiquiatra da cirurgia, porque tem muita demanda, né? Então, chega a 54% dos pacientes terem transtorno de dismorfobia, dismórfico corporal, quem vai buscar o cirurgião plástico. Então, o cirurgião plástico é um cara esperto, ele sabe o que dizer e se é possível fazer aquela reparação da cirurgia plástica ou não. Eles são muito bem preparados, vamos dizer assim, é uma especialidade que leva muitos anos de formação logo após terminar a faculdade de medicina. Né? No caso, por exemplo, a psiquiatria, vamos dizer assim, ela está acompanhando esse processo todo que nós estamos vendo de embelezamento. Como que a psiquiatria vê essa questão, principalmente para quem está em casa e tem filho adolescente? Eu sou um caso assim, ainda ela está com 12 anos, a Isabelle, eu sou adolescente, ainda estou vivendo isso. Né, Dani? Mas, assim, como é que fica? A psiquiatria está preparada para ajudar os pais nessa caminhada, vamos dizer assim? Com certeza. Eu acho que a psiquiatria está tendo cada vez mais um trabalho, um trabalho médico, né, ligado aos demais médicos. E não é infrequente eu receber, né, indicação de cirurgiões plásticos, porque eles estão na dúvida e encaminham para a gente dizer se é ou não é um problema psiquiátrico. Então, eu acho que essa busca pela saúde, né, é uma coisa até saudável, desde que bem assessorado. E é isso que é importante no dia a dia. Eu acho que a situação do Dr. Bumbum foi um bom exemplo para a gente perceber que, às vezes, o barato pode sair caro, né? Então, eu acho que a importância de buscar a boa saúde, né? Frequentemente, às vezes, as pessoas se queixam a respeito dos valores que a gente cobra com um médico que trabalha em São Paulo. E eu digo, se você está para atravessar um deserto, você prefere usar um Fusquinha ou uma Ferrari para atravessar o deserto? Pois é. E, às vezes, uma cirurgia, uma situação de um problema psiquiátrico grave, é mais ou menos isso, é uma travessia do deserto, você não sabe quem vai. No caso, a psiquiatria acompanha Se for necessário, a gente acompanha. Eu já tive alguns casos que me encaminharam. Né? Tem outra situação também que é essa busca pela beleza, que é a cirurgia bariátrica, né? Precisa de avaliação psiquiátrica, precisa de avaliação psicológica para ver se está bem indicado o procedimento. Muita gente tenta burlar isso, procurar profissionais que nem veem a pessoa e já dão um atestado. Eu acho isso um perigo. Se você quer fazer uma cirurgia bariátrica, busque um profissional que vai te avaliar. Profissional sério, né? Você está colocando a sua saúde em risco. Em risco, exatamente. Tem que sempre lembrar disso. Doutor Sérgio, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Claro que ainda temos muitas dúvidas, então já fica o convite para que em breve o senhor retorne para esclarecer, tirar mais dúvidas aqui. Mas quem quiser manter contato com o doutor Sérgio, pode procurar no Facebook e no Instagram Clínicas Pation, tá? Tá aqui na telinha para não ter erro. Você pode seguir, acompanhar e ver as dicas e todas as dúvidas por lá. Agora, o Fabinho... Tem um recadinho, Você né? tem um recado para dar. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter vindo.